Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e o nosso tema de estudo de hoje é uma palavrinha grega dizendo o seguinte: Pantokrator. Nome difícil, né? Pantokrator. Mas antes de continuarmos, vamos voltar aqui então ao verso para memorizar, para a gente poder guardar a mensagem de Deus, para podermos estudar a lição dessa semana. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Esse Pantokrator, palavrinha difícil, hein? Pantokrator, significa todo-poderoso, ou poderoso, né? Ele significa um termo que é usado na palavra de Deus, em Apocalipse 1:18, Apocalipse 11, verso 17, e outros textos da palavra de Deus, para apontar que Deus ele é todo-poderoso, que é um dos atributos de Deus, né? Quando pensamos na divindade, nós pensamos, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Esses três atributos, Deus ter todo o poder, ter todo o conhecimento e estar em toda parte, são parte da essência de Deus, de quem Ele é. Só que é muito importante a gente pensar sobre esse todo-poderoso da seguinte forma: Deus é onipotentemente bom. Isso mesmo, Deus é incapaz de fazer o mal. Não faz parte da natureza de Deus. Deus não deseja o mal, não é quem Ele é. Então, essa onipotência divina, o poder de criar todas as coisas, o poder de dar vida, inclusive o poder de permitir certas coisas, são coisas que fazem parte, são atributos do caráter e da pessoa de Deus. E Deus é impotente, isso mesmo, Deus é impotente, é incapaz de fazer o mal. Não é a vontade de Deus. Então, quando a gente pensa no que Deus Todo-Poderoso, em quem Deus é muito importante de ter em mente que Deus não faz o mal. Ele não cria o mal. Na verdade, a existência do mal é porque o ser humano, os anjos pecadores também que caíram, escolheram a experiência do pecado. Embora exista o Deus Todo-Poderoso bom, não existe o oposto de Deus. Não existe um Deus onipotentemente mau. Essa é uma crença muito antiga que veio lá da Pérsia, em que algumas pessoas acreditavam que existia um Deus bom e um Deus mau. Mas na verdade, não é assim. Só existe um Deus bom. Deus é a luz, a ausência de Deus é a escuridão. Deus é vida, a ausência de Deus é a morte. Esse é um ensino claro na palavra de Deus, nas Escrituras. Deus é onipotentemente bom. Deus é incapaz de fazer o mal. Deus, ele permite muitas coisas na nossa vida porque nós temos o direito de escolher. O livre-arbítrio também faz parte de quem Deus é. Como Deus é amor, Ele deseja que a gente escolha estar com Ele. Mas também podemos escolher não estar com Ele. Há um risco que Deus corre, apesar de Deus saber de todas as coisas, porque Ele nos ama, a todos nós, todas as criaturas, e sempre vai amar porque faz parte de quem Ele é. E exatamente por fazer parte de quem Ele é, Ele não pode permitir o mal para sempre. Existem consequências do pecado, mas essas consequências um dia têm que ter um fim. Foi o que nós estudamos na semana passada. Um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Por quê? Porque não é a vontade do Senhor. Nós temos que buscar compreender quem Deus é, esse Deus Todo-Poderoso de amor e justiça que está ao nosso lado sempre. E eu vou ler com você alguns textos da Palavra de Deus para ajudar a gente a fixar essa mensagem de Deus para a gente hoje, sobre o Deus Todo-Poderoso. Aqui a lição diz o seguinte: leia Apocalipse, Jeremias, Lucas, Mateus e Hebreus, aí pergunta para a gente, o que essas passagens ensinam sobre o poder de Deus? Então vamos lá. Vamos a Apocalipse, capítulo 11, o último texto da Palavra de Deus, o último livro da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 11, verso 17. Diz assim, a Palavra de Deus sobre o poder do Deus Todo-Poderoso. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui no livro do Apocalipse fala do poder imenso de Deus de governar todas as coisas. Vamos então a Jeremias, no capítulo 32, profeta do Antigo Testamento. Esse livro é facinho de achar. Jeremias, capítulo 32, no verso 17. Diz assim, dos versos 17 até o verso 20. Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Usas de benignidade para com milhares
e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Esse é o nosso grande Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que não tem nada que seja demasiado difícil. Não tem nada que seja difícil para Deus, porque Ele é poderoso. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, e até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. Aqui Jeremias reconhece a grandeza e o poder do nome de Deus pelas ações de Deus. Vamos então agora ao Novo Testamento, ao livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no verso 37. Lucas 1, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para Deus nada será impossível. Isso mesmo, não tem nada que seja impossível para Deus. Nada que seja bom, porque Deus é incapaz de fazer o mal. Mas tem uma coisa muito interessante sobre essa impossibilidade divina. Quando nós estudamos a palavra de Deus, também diz em Mateus 19, 26, que em Deus, Jesus mesmo fala isso, que para Deus tudo é possível. Mas nós também lemos lá em Mateus 26, verso 39, o seguinte: se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Existem algumas impossibilidades dentro do plano da salvação. Por exemplo, Jesus pediu para que o cálice do sofrimento, a separação dele e Deus, fosse tirado dele, ele não fosse separado. Só que se Deus fizesse isso, eu e você teríamos a condenação eterna. Então tem algumas coisas que são limitantes, fazem parte do propósito do plano de Deus. É preciso, ou no caso era preciso, que Jesus morresse. Jesus não podia deixar de morrer para pagar o preço do pecado e nos salvar. Então existe um plano de Deus, existe uma limitação em alguns pontos. Não para que Deus seja limitado ou que seja impossível para Deus, mas existe um plano, existe um propósito para todas as coisas. E a palavra de Jesus é muito clara. Se possível, passa de mim este cálice. Claro que era possível, Jesus podia deixar de sofrer, mas qual seria a consequência? A nossa morte. Então, para nos salvar, ele escolhe dar a sua vida por nós. A lição diz o seguinte: é claro que o Pai tinha o poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento, e isso faz parte de quem Deus é, né? Mas ele não podia fazer isso. Ué, é possível, né? Deus pode fazer, mas ele não podia fazer? E ao mesmo tempo salvar os pecadores. Tinha que ser um ou outro, e não ambos. Existe uma escolha que muitas vezes nós temos que fazer, mas também escolhas que Deus tem que fazer, respeitando o livre-arbítrio, que é o que nós estamos também estudando essa semana, reconhecendo a soberania de Deus, mas também as escolhas que nós fazemos de acordo com a nossa vontade, porque nós somos seres moralmente livres que escolhemos o bem ou o mal, que nós possamos escolher o bem, porque o desejo de Deus é salvar todo mundo, mas a gente sabe que isso também não é possível, porque muitas pessoas, por sua escolha, não estarão no céu. Que Deus nos abençoe para escolhermos estarmos com o Senhor. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Te pedimos que nos ajude a ter força, Pai, para escolher estar ao teu lado e assim estarmos para sempre com o Senhor na casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, nessa vida é você e Deus. Fique em paz, fique com Ele e não se esqueça de continuar estudando a lição, compartilhando Jesus, compartilhando esperança, porque sim, essa é a vontade dEle. Nós preguemos o Evangelho, levemos Jesus ao mundo. Fique em paz, te vejo amanhã. Tchau, tchau.